Doutora, meu Deus do céu, eu preciso fazer cirurgia ortognática, recebi essa notícia, eu já entendi por que eu preciso dela, mas eu tô com muito medo. Tô com muito medo, porque eu pesquisei na internet e eu vi como é a cirurgia, e eu vi o pós-operatório, eu vi a foto das pessoas muito inchadas, eu fiquei morrendo de medo e eu não sei o que fazer. Calma, respira, assiste ao vídeo que a gente vai falar sobre pós-operatório e vai dar tudo certo. Olá pessoal, eu sou a doutora Ana Cecília, sou cirurgiã bucomaxilofacial e implantodontista, faço parte do grupo Perfil Cirurgia e hoje eu vim conversar com vocês sobre pós-operatório de cirurgia ortognática, que é o vilão da cirurgia ortognática, né? As pessoas têm muito medo de fazer a cirurgia por causa do pós-operatório. E eu vim conversar com vocês hoje para vocês entenderem que não é um bicho de 7 cabeças, né? O pós-operatório. É claro que todo pós-operatório, não só de cirurgia ortognática, mas de qualquer cirurgia, é um momento difícil, né? É um momento delicado, porque você está fisicamente abalado ali, né? O seu corpo foi invadido de alguma forma, isso também se repercute psicologicamente, emocionalmente, e aí o pós-operatório é um momento delicado mesmo. Mas a partir do momento que a gente tem informação sobre ele, informações verdadeiras, a gente pode passar por ele com muito mais tranquilidade. Porque, veja bem, você faz a cirurgia ortognática. Eu acho assim, o combinado não sai caro, né? Então, eu sempre gosto de falar para os meus pacientes a verdade do pós-operatório. Ah, mas aí os pacientes vão ficar assustados e, ai meu Deus, que caos. Não, não é. Se você falar a verdade, for muito honesto com o que vai acontecer no pós-operatório, justamente evita essas situações em que você se sente perdido, com dúvida se o que está acontecendo com você é o que realmente acontece com todas as pessoas. E é por isso que a gente tem que deixar tudo bem explicadinho, tá bom? Então eu pensei assim, vamos começar do começo, tá? Queria conversar com vocês primeiro sobre como é o pós-operatório, logo mesmo que, imediatamente quando a cirurgia acaba, que seria no hospital, certo? Então, você fez a sua cirurgia, tá lá no hospital e vai continuar internado. Normalmente, o paciente fica internado pelo menos umas 24 horas. Então, a primeira fase do pós-operatório vai ser dentro do hospital, né? E aí, você também precisa se preocupar com o que vai acontecer ali. Apesar de que você vai estar monitorado, tem equipe de enfermagem, tem o próprio cirurgião que passa a visita para ver como tá, mas é importante que você se sinta seguro também nesse momento, né? Então, como que é o pós-operatório dentro do hospital? Você vai ficar internado durante 24 horas e durante essas 24 horas você recebe medicação na veia. Antibiótico, analgésico, anti-inflamatório, tudo que você precisa para não sentir dor. Então, você não sente dor no pós-operatório imediato quando você está no hospital. Muito difícil, porque você está recebendo justamente medicações fortes na veia. Então, muito difícil um paciente se queixar de dor nessa primeira etapa do pós-operatório, tá bom? E aí você vai receber medicação e normalmente a gente deixa uns curativos no rosto. Então, o paciente às vezes estranha um pouco, porque, a minha cirurgia foi feita por dentro da boca, os cortes estão todos por dentro da boca, por que eu tô com um esparadrapo do lado de fora? Né? Então, a gente costuma colocar curativos compressivos, é o nome desse curativo, que é justamente para fazer uma força nos tecidos, para evitar que ele expanda muito, que inche muito e abra as suturas que a gente acabou de fazer. Então, você no hospital vai estar lá com aquele curativo compressivo, não é todo cirurgião que usa, mas é muito frequente que se use esse curativo, aqui nessa região superior e embaixo também aqui da mandíbula, se for feita a cirurgia em cima e embaixo, tá?
E esse curativo ele é retirado normalmente antes de você ir para o hospital, ou tem antes de ir para casa, desculpe, ou tem alguns cirurgiões também que gostam de pedir para o paciente tirar em casa um dia depois. Isso varia, tá? E aí é muito importante já começar a colocar gelo. A gente coloca tudo isso na prescrição do hospital. Os primeiros dias, eles são os mais importantes para colocar gelo. Por quê? Porque houve um trauma ali no tecido, né? Então, isso gera um processo inflamatório pela própria cirurgia, que é uma agressão para os tecidos, né? Porque foi alguém e foi lá e cortou aquele tecido. Então, isso gera um processo inflamatório e esse processo inflamatório faz inchar muito, extravasa líquido de dentro dos vasos sanguíneos e isso faz com que tenha aquele grande inchaço pós-operatório, que é o que as pessoas temem muito. Então, é muito importante colocar gelo, porque o gelo ele vai fazer com que os vasos se contraiam e saia menos líquido de dentro desses vasos. Então, é muito importante. É quase impossível fazer uma cirurgia na face, principalmente uma cirurgia ortognática, sem ter algum tipo de inchaço. Mas quanto mais gelo você coloca, maior a chance de que esse inchaço seja reduzido, tá bom? E a alimentação dentro do hospital. A alimentação ela vai ser líquida. E normalmente nos primeiros dias é muito difícil, porque realmente está inchado, tá difícil de movimentar a boca, de mexer os lábios. Então, normalmente, esse primeiro pós-operatório dentro do hospital, a alimentação ela é feita ou com colher, ou tem algumas garrafinhas que tem um método de você apertar e a garrafinha liberar o líquido lá dentro da sua boca. Muitas vezes a alimentação com canudo, nesse primeiro momento, fica difícil. Então, tomar um milkshake, alguma coisa assim, tem paciente que não consegue. Mas isso vai melhorando com o passar do tempo, tá? Mas a alimentação no hospital, então, ela é líquida. Tem muita gente que tem dúvida com relação a isso. Fala assim, eu vou receber comida por sonda, como que vai ser quando eu estiver no hospital? E não é nada disso, tá? Você faz a alimentação líquida no hospital também. Então, iogurte, vitaminas, sopas que o hospital fornece. E aí também, quanto à alimentação, tem a temperatura da comida, né? Então, precisa ser gelado nesse primeiro momento, justamente para ajudar também a evitar esse inchaço, que eu já falei com a questão do gelo, mas também porque o quente estimula o sangramento, porque o calor ele provoca uma dilatação dos vasos sanguíneos. E aí, aqueles vasos sanguíneos estão traumatizados, eles acabaram de ser cortados, e aí se você coloca uma alimentação quente, vai sangrar, tá bom? Então, no hospital é isso, com relação ao inchaço, à alimentação e à dor, tá? Tem muita gente que pergunta também pra gente, né? Eu vou poder escovar o dente no hospital? Eu vou poder tomar banho? Sim, pode e deve, tá? Então, tem que levar a escova de dente pro hospital e lá você mesmo vai fazer a sua higienização ou a equipe de enfermagem ajuda, o próprio cirurgião. Tem que levantar o lábio devagarzinho e passar a escova da maneira que for possível, tomando, claro, muito cuidado para não traumatizar os pontos, mas precisa fazer sim a higienização, tá? Com escova e pasta de dente normal. E aí a gente pede para fazer também um bochecho ou uma irrigação, uma lavagem com uma outra substância, com a clorexidina, que ela é antimicrobiana e ajuda a reduzir potencial de infecção no pós-operatório, tá? Então, esses são os cuidados que precisam ser tomados no hospital. E aí, é basicamente isso que você vai continuar fazendo em casa. Eu esqueci de dizer também que no hospital a gente pede para deixar a cabeceira elevada, né? Então, você dorme com o encosto da cama levantado e mais travesseiros para ficar mesmo mais sentado. Isso é porque a gente é mal e quer fazer sofrer mais ainda no pós-operatório? Não é. Isso é porque quando você fica com o corpo numa posição só, a tendência é que os líquidos, né, que os vasos sanguíneos, eles se encham ali na cabeça, né, que acabou de ser traumatizado. Então, a gente pede para ficar sentado justamente para a gravidade agir.
Então, todo aquele líquido que vai se formando, aquele edema, ele tende a descer. Se você inclina a cabeça para trás e dorme deitado, os líquidos eles se acumulam muito mais ali no rosto, tá? E aí, é até uma dúvida que muita gente pergunta também, é assim, eu vou poder dormir de lado porque eu não consigo dormir de barriga para cima. Então é o seguinte, esse negócio de dormir de barriga para cima é basicamente pelo que eu falei, não quer dizer que vai prejudicar o resultado da sua cirurgia, mas quando você fica com a barriga para cima, você evita essa coisa de virar a cabeça para um lado e os líquidos todos se acumularem de um lado só. E a mesma coisa, né, para o outro lado, ou de ter algum trauma na região que foi operada, entende? Então, assim, não quer dizer que se você dormir uma hora ou outra, acordei de lado, meu Deus, eu não posso dormir de lado, meu Deus, eu tenho que ligar para o meu cirurgião, porque vai que acontece alguma coisa. Não é bem assim, né? Não tem problema se escapulir, dormir de lado, mas assim, o interessante, o melhor para o seu pós-operatório é que tente dormir mais sentadinho, do jeito que eu tô falando para vocês, beleza? Então, quando vai para casa, basicamente você continua nos primeiros dias seguindo essas orientações que são dadas para começar no hospital. Então, você vai chegar em casa no segundo dia. O segundo dia, você vai estar ainda mais inchado que no primeiro. Então, isso é uma coisa que precisa saber, que tem que entrar na sua cabeça. Por quê? Na nossa cabeça funciona assim. Se hoje eu tô pior do que ontem, é porque eu tô piorando. Então, tem alguma coisa dando errado. Mas não é. Então, principalmente com relação a inchaço, ele segue esse curso, tá? Então, assim, as primeiras 24 horas incha, aí depois 48 horas incha muito, no terceiro dia incha também, e aí depois é que começa a regredir, tá? E aí esse inchaço, ele vai demorar muito tempo para sair. Depende de pessoa para pessoa, então vai depender da resistência do tecido, se a pessoa é mais jovem ou se ela é mais velha. Muitas vezes a cor da pele também interfere nisso, de inchar mais ou não, justamente pelo tecido ser mais resistente ou menos resistente, e vai depender também do tipo de cirurgia que você fez. Então, se você fez uma cirurgia só na parte de cima, por exemplo, com certeza você vai inchar bem menos do que uma pessoa que mexe em cima, embaixo, mexe no queixo. Então, vai variar de pessoa e de procedimento. Mas o normal é que aconteça isso que eu tô falando. Então, começa inchando um pouco, no segundo dia incha bastante, no terceiro incha mais ainda. E aí depois é que começa a diminuir, tá bom? E isso vai regredir. Com 15 dias regrediu bastante, com 30 dias regrediu, mas ainda não terminou de acabar o inchaço, tá? O inchaço da cirurgia ortognática, ele demora muito para ser totalmente reabsorvido pelo corpo. Então, lá com 30 dias você vai ter um bom resultado, mas assim, com 6 meses é que a gente fala que você vai estar ali com o resultado definitivo da cirurgia ortognática. De repente até um ano, por aí, para os tecidos se acomodarem, tá? E aí, uma grande dúvida das pessoas é: meu Deus, eu cheguei em casa, então eu parei de receber remédio na veia que eu recebia no hospital. Então eu vou sentir dor. Meu Jesus, e aí começa o desespero. Mas não é bem assim, tá? A dor no pós-operatório da cirurgia ortognática é muito pouco frequente. Por quê? Porque existe uma outra questão que é a parestesia, que é a perda da sensibilidade. Então, como é uma cirurgia que manipula o nervo que passa aqui na mandíbula e o nervo que passa aqui, ó, embaixo dos olhos, esse nervo ele acaba ficando um pouquinho traumatizado. E isso se reflete no pós-operatório como uma sensação de dormência. Então, o que você vai sentir no pós-operatório é justamente essa sensação de dormência, tá certo? E aí, como você está sentindo que está dormente, isso ajuda a não sentir dor. Então, o pós-operatório para dor, normalmente ele é muito tranquilo, tá? É claro que tem um incômodo. Por quê? Porque o seu rosto, ali, os tecidos do seu rosto foram muito manipulados, né? Ele sempre foi acostumado a musculatura a ficar numa posição. E de repente, do dia para a noite, né, literalmente vem alguém e estica ou encolhe aquela musculatura, e isso faz com que haja realmente um incômodo, né?
Então, gente, não precisa preocupar. A questão da dor, ela é totalmente controlável usando analgésico e anti-inflamatório em casa, tá bom? Porque ela não é muito expressiva em cirurgia ortognática. E aí, uma outra dúvida das pessoas é com relação à alimentação depois que chega em casa. Então, a alimentação, ela tem que continuar líquida durante uns 15 dias. A diferença é que ela não precisa mais ser fria, igual tem que ser no hospital, tá? Então, até o terceiro dia, segundo ou terceiro dia, a gente pede que seja fria, que seja gelada, mas depois desse tempo, pode abandonar o sorvete, não precisa ficar tomando só coisa gelada, só vitamina, não. Pode tomar sopa e pode comer alimentos liquidificados, que vocês, da sua escolha, bate no liquidificador e toma. E aí pode ser com colher, pode ser com canudo, inclusive, porque aí a sua habilidade de movimentar os lábios já vai estar melhor, tá bom? E aí, depois desses 15 dias, a alimentação ela já pode ser uma alimentação mais leve, macia, que a gente fala. Então pode ser arroz, feijão, bem molinho, mais amassadinho, uma carne moída, um macarrão bem molinho. Então, não precisa mais ser liquidificado depois dos 15 dias. E aí, essa alimentação fica assim durante 45 dias. Por que esse tempo? Porque é o tempo que o seu osso começa a se consolidar, tá bom? Então, aquele movimento que foi feito da sua mandíbula, da sua maxila, colocado numa nova posição, durante esses primeiros 45 dias, ela só fica em posição porque tem placa e parafuso segurando naquela nova posição. Então, acaba sendo um pouco mais frágil, né? E aí, a partir lá desses 45 dias, já começa uma consolidação óssea mais efetiva. Então, aí, a partir daí, já é possível mastigar. A gente faz aquela analogia assim de... se você fizer uma cirurgia na perna, por exemplo, você acha que seu médico vai liberar você para sair correndo ali durante os primeiros 30 dias, 40 dias? Claro que não, né? Porque você passou por um procedimento que demanda um tempo de repouso. E esse tempo de repouso, quando a gente fala da face, é tempo de repouso mastigatório, infelizmente. Então, não pode realmente mastigar coisas duras antes de 45 dias, ok? E aí, falando inclusive de atividade física, a gente pede também que seja respeitado esse tempo para as atividades físicas, justamente para prevenir que algum impacto, alguma coisa possa acontecer no seu rosto e também provocar o deslocamento ali das placas, porque ainda não teve consolidação óssea, certo? Então, não pode correr, não pode praticar jiu-jitsu, não pode pedalar de bicicleta, não pode, nada disso, tá bom, gente? Aguenta um pouquinho, 30 dias, 45 dias que a gente pede de mais repouso, ficar mais tranquilo e é muito possível de aguentar, tá bom? Uma outra dúvida muito frequente é assim, ai meu Deus, quando que eu tiro os pontos? Porque eu tenho que tirar os pontos? Tem muita gente que tem dúvida disso. E é o seguinte, a gente faz a sutura da cirurgia ortognática normalmente com fio reabsorvível, que é um fio que o organismo mesmo degrada, não tem necessidade de remover esses pontos. Mas acontece que demora muito tempo para o organismo reabsorver esse ponto, então demora ali uns 60 dias até. E aí algumas vezes fica ali uma pontinha balançando para um lado para o outro, e isso acaba incomodando o paciente. Então, não precisa tirar os pontos, mas caso haja necessidade, pode tirar. A partir de 7, 10 dias já é possível tirar os pontos, tá bom? Gente, eu acho que eu contemplei todas as fases aí do pós-operatório que eu pensei, né? Desde o hospital até a recuperação em casa, ter passado os 45 dias para poder voltar a comer normalmente, atividade física, com relação ao edema, parestesia, posição de sono, tudo isso a gente falou hoje no vídeo, né? E se eu deixei alguma coisa passar, vocês me desculpem, mas é porque acaba que é um assunto até extenso pra gente abordar assim. Se eu quisesse, dava pra pegar cada tópicozinho desse e fazer um vídeo separado, né? Então, se eu deixei passar alguma coisa, deixa pra mim nos comentários a sua dúvida, eu vou ter muito prazer em responder,
tá? E se você tem dúvida, se você está passando pelo processo da ortognática, se preparando para fazer, deixa para mim a sua dúvida, sugestão de um novo vídeo que eu tenho também o maior prazer em sentar aqui e gravar para você, tá certo? Ajuda a gente na divulgação do nosso canal, nosso conteúdo é bem legal, a gente tá aqui para levar informação para todo mundo e encorajar todo mundo a entrar no processo de cirurgia que precisa, né? Então, assim, se você precisa passar por isso, a gente está aqui justamente para levar informação para você e fazer com que esse processo seja muito mais calmo, passe mais rápido, mais tranquilo, tá? Então, ajuda a gente, encaminha esse vídeo para quem você acha que vai se beneficiar desse assunto, que também vai passar por um processo de ortognática, ou conhece alguém que vai. E também não deixa de seguir a gente lá no Instagram. A gente é @perfilcirurgia, o Ramon vai colocar aqui embaixo para vocês. E lá a gente posta conteúdos diários sobre cirurgia bucomaxilofacial e tem os mais variados assuntos e também é muito legal, tá bom? Se você quer conhecer um pouco mais da gente, saber como marcar consulta ou qualquer coisa do tipo, tá tudo aqui no box de descrição de informações do vídeo. É só clicar e lá tem como marcar consulta, tem telefone, tem tudo bem explicadinho, tá bom? Então, obrigada por assistir e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!